Olá, no programa Por Brasília desta semana, vamos ter a participação do senador Cristóvão Buarque, falando um pouco do seu novo livro. Vai ter a participação do Felipe Seabra, falando do novo trabalho da Plebe Rude. Tem a escritora Ângela Beatriz Sabag, falando do Despoderadamente Me Despi. Tem também a participação da especialista em direito eleitoral Idelcir Amorim, falando sobre as compras de final de ano. E a gente vai também bater um papo com o presidente do Sindipem, falando sobre a nova carreira de policial penal. Esse é o programa Por Brasília. No programa Por Brasília, a gente vai conversar com a escritora Ângela Beatriz Sabag. Ela sempre morou em Brasília e vai contar umas histórias bem interessantes pra gente. Inclusive sobre esse livro dela aqui, Despoderadamente Me Despi. Ângela, eu queria que você falasse quem é Ângela e eu queria que você falasse um pouco sobre esse livro. Ah, pois não. Eu sou de Anápolis, uma cidade aqui perto de Brasília. Pode-se dizer que eu sou candanga, porque eu fui feita aqui e meu pai, um pioneiro, a gente veio morar aqui em Brasília logo no início. Então cresci aqui, conheço cada pedacinho dessa cidade, sou apaixonada. E assim, eu estudei. O meu primeiro livro eu escrevi aos 9 anos de idade, só que não publiquei. Então fui estudando outras coisas, fiz balé clássico, fiz decoração, sempre enveredando pelo artístico e nunca assim ainda descobrindo a minha vocação. Filha única, eu não tinha com quem conversar e tudo meu era em bilhete. Meus desabafos, assim, quando eu ficava triste com a minha mãe. Inclusive, eu não sei se eu já contei isso, ela me chamava de Jânio Quadros, que o presidente tinha mania de os famosos bilhetinhos, né? Eu escrevo a primeira letra, já sai uma história, sai uma ideia, sai uma crônica. Então é o que eu amo fazer. Por enquanto ainda não sobrevivo, né, da escrita, mas o meu sonho ainda... Sou uma jovem de 60 anos, ainda planejo poder viver da literatura. Me diga uma coisa, Ângela, você se despiu de quê, de forma assim despudorada? Olha, Rócio, foi o seguinte, eu comecei a ver todos os meus escritos, assim, tinha assim, despoderadamente feliz, então eu acho que isso é o ápice da pessoa, fazer a coisa com vontade. Sabe, é como se você comer a manga e chupar até o caroço. Então eu sou assim, eu não faço nada pelo meio, pela metade. Eu sou muito apaixonada, tudo meu é assim, hiperlativo. Eu não gosto de nada morno. Então eu sou assim, e é que eu conto casos meus, colocando até nomes de colegas de adolescência. Então foi assim, eu me abri mesmo. Você fala no livro que você teve um contato com uma atriz. Como é que foi isso daí? Conta quem é a atriz e como que foi isso daí. Olha, isso foi muito engraçado. Por conta de eu estar escrevendo em redes sociais, então o pessoal tinha contato com o que eu escrevia. Uma amiga uma vez me alertou e falou: Ângela, você viu que a Maitê Proença está selecionando contos para um livro que ela vai lançar? Falei, nossa, não, ela me passou o site. Imediatamente, eu já estava escrevendo Despoderadamente, eu lembrei de um conto meu e eu assim, nem tive trabalho, eu pensei, Alice, meu amor. Peguei e já enviei para o site indicado. Na mesma hora recebi uma resposta que a Maitê se encantou com um conto. Fiquei super nas nuvens, né? E aí tem um problema, eu sou muito curiosa. E eu mexo em computador até hoje sem nenhum conhecimento. É assim, tentativa, acerto, erro. E parece-me que ela queria um texto de 1.200 caracteres. E eu não conseguia de jeito nenhum adequar o meu texto para os 1.200 caracteres. Quando ela foi lançar o É Duro Ser Cabra na Etiópia, ela me mandou um e-mail dizendo que ia lançar no Rio, na Livraria da Travessa, e falou: Ângela, desse jeito, se eu fosse você, eu viria, porque o seu conto foi o único a merecer um capítulo só dele. Então tá lá, a Alice, ela nem colocou o título, ela parece que tirou o título, mas está a página 171 e é um capítulo só dele. E o nome do programa é Por Brasília.
O que a Ângela fez por Brasília? Bom, por Brasília eu acho que eu divulgo, eu falo muito bem de Brasília onde quer que eu vá, porque essa cidade é maravilhosa, acolhe todo o Brasil. Aqui temos todas as pessoas do Brasil inteiro, todas muito bem recebidas. É uma cidade fantástica que a gente é muito maltratado por conta dos políticos que vêm para cá e que não tem nada a ver. Eles vêm de outros estados. Ângela, querida, eu agradeço pela sua presença aqui por Brasília. Hoje a gente vai conversar com a advogada Idelcir Amorim. Ela é especialista em direito do consumidor e a gente vai saber um pouco sobre as compras que as pessoas fazem precisamente na época de Natal, aumenta um pouco as compras, sobre a entrega, para ver se elas conseguem receber antes ou depois do Natal. E o DC, me diga uma coisa, as pessoas fazem muitas compras agora, a época do Natal, e as empresas que vendem prometem entrega, mas nem sempre essas entregas são cumpridas no prazo estipulado. Como é que as pessoas devem agir dessa forma? É verdade, agora é um período de compras, não só nas lojas físicas, como também nas lojas virtuais, né, através da internet. Por isso, o ideal é que se antecipe nessas compras, façam primeiro as pesquisas de preço, não é? Porque é um período assim que os valores são um pouco mais salgados por causa da demanda, né? Então faz uma pesquisa de preço e antecipa um pouco essas compras. Agora, se o lojista determinou o prazo, o dia da entrega, esse prazo ele tem que ser cumprido. Se ele não for cumprido, o consumidor pode até desistir da compra, inclusive, e pedir o dinheiro dele de volta, porque a oferta ela tem que ser cumprida. A oferta não sendo cumprida também pode o consumidor denunciar na delegacia do consumidor, porque é crime. E o prazo de entrega ele faz parte da oferta. Então, no momento em que o consumidor adquire o produto e o lojista diz que a entrega será no dia 20, ele terá que entregar dia 20, porque isso faz parte da oferta e ela tem que ser cumprida. Muitas vezes as pessoas compram e as empresas alegam que o problema é da empresa que vai fazer a entrega, o problema é com os Correios, mas ninguém comprou de uma empresa de entrega, muito menos dos Correios. Como é que as pessoas podem fazer essa reclamação? Todos os responsáveis pela venda são responsáveis também por cumprir essa oferta. Então, a responsabilidade ela é solidária. Não importa quem é o culpado, se é o correio, se é a transportadora, se é o lojista, todos são responsáveis solidários por fazer a entrega do produto na data em que o consumidor contratou. E com relação a outras questões em relação às compras de final de ano, que é as ofertas mirabolantes e os sites que são fakes. Como é que as pessoas podem se precaver dos sites fake? Então, o consumidor ele tem que estar muito atento a esses preços muito baixos, não é? Para não estar adquirindo produto que não existe, inclusive. Então, a segurança do site ela é importantíssima. O consumidor precisa estar atento à segurança, aquele cadeadinho que tem no site, ver se aquele site ele tem o registro no CNPJ, se tem o CNPJ, pesquisar o CNPJ desta empresa. Eles são obrigados a terem também o contato, o telefone e o endereço físico. Eles são obrigados a colocarem isso no site. Então, é só o consumidor estar atento a esses sites. Às vezes, tem sites que são cópias do site verdadeiro. Então, é outra questão que tem que ter atenção do consumidor. Por isso, nada de pressa na hora de sentar para adquirir suas compras, mesmo no mundo virtual, mesmo na internet. Com calma, com tranquilidade, examina, tem dúvida, liga para aquele telefone que está lá no site, para contato, ou entra no chat, não é? Dá uma olhada naquela busca de lista de sites não recomendáveis dos PROCONs, também encontra na internet. Vê no site Reclame Aqui, se tem muita reclamação daquela loja. Então, quanto mais cautela o consumidor tiver, melhor. E evitar a compra com o dinheiro. Porque se adquiriu o produto e pagou com dinheiro ou com boleto, o ressarcimento é impossível de ter. Se adquire com cartão de crédito, pode cancelar ainda a compra. E o DC, o nome do nosso programa é Por Brasília.
O que a Ildecir Amorim fez por Brasília? Eu continuo procurando ajudar as pessoas no sentido do exercício da sua cidadania. É preciso exercer a cidadania, e a cidadania se exerce tendo conhecimento dos seus direitos e exigindo esses direitos. Então, as pessoas nos procuram com dúvidas relacionadas mesmo ao direito do consumidor, e sempre que possível eu faço esse serviço de utilidade pública. Maravilha, Ildecir. Agradeço pela entrevista por Brasília. Olá, amigos. Eu sou a doutora Rita, fisioterapeuta aposentada do Ministério da Saúde. Eu quero convidar você a vir conhecer a nossa clínica de fisioterapia Espaço Vida. Estamos localizados aqui no Jardim Botânico. Temos 10 boxes individualizados, os aparelhos de última geração, todos calibrados. Venha conhecer a Clínica de Fisioterapia Espaço Vida. Olá, no programa Por Brasília, a gente vai conversar com Paulo Rogério. Ele é presidente do Sindipem aqui do Distrito Federal e ele vai falar da recém-criada Polícia Penal. Paulo, fala pra gente aí o que muda para a sociedade a criação da Polícia Penal. A Polícia Penal ela é o maior marco já existente na história da segurança pública do país. E eu acho que o Estado, com a criação da Polícia Penal, ele passa a assumir a sua responsabilidade de fato e de direito. Né? O país ele vivia assolado. Eu vou citar aqui alguns exemplos recentes, né? O Ceará, o estado do Ceará, onde o crime organizado comanda os ataques e aterroriza a sociedade de dentro das cadeias, de dentro das prisões. Então era necessário que se desse condição para uma polícia, né, que existia de fato, mas não de direito, para tomar de conta dos presídios. E aí eu cito um dado aqui que eu acho muito importante. Eu falei do Ceará, vamos falar do Amazonas, vamos falar do Pará, né, onde nós tivemos 2 grandes rebeliões, as 2 últimas, né, que mexeram com o país inteiro. Né. Lá no Pará, foram, salvo engano, 57 mortos, onde o ML da cidade só tinha 22 vagas e o governador teve que contratar caminhão frigorífico para acomodar os corpos, porque o IML e os freezers não tinham estrutura para abrigar esses mortos daquela rebelião que teve no Pará. Né? E depois da bagunça toda feita, da rebelião toda feita, vale-se deixar bem claro, eram presídios que estavam entregues à iniciativa privada. Ou seja, hoje um preso ele custa para o Estado, para o cidadão, cerca de R$ 2.500 mês. Né? Esse mesmo preso, terceirizado para a iniciativa privada, ele custa R$ 5.000. Né? Então o ganho para a sociedade com a Polícia Penal, ele é imensurável. Sem contar que depois de toda a rebelião, quem que a iniciativa privada chama para controlar e devolver a ordem, restabelecer a ordem nos presídios, chama a Polícia Penal. É o Estado que vai lá e intervém. Então assim, eu acho que é um ganho imensurável, é o Estado dando a resposta, né, que o crime organizado merece. O crime organizado ele se organiza nas lacunas que o Estado deixa brecha. Então é preciso você ter uma polícia que feche o ciclo da segurança pública. Muitas pessoas acham, está na cadeia, resolveu o problema. Não, o problema se inicia ali. Ali você precisa ter qualificação, servidores preparados, uma inteligência capaz de interceptar as ações desses criminosos para não deixar aterrorizar a sociedade. Você tem que prevenir para não remediar. E é para isso que a Polícia Penal foi criada. Quantos presos existem hoje no Distrito Federal? Quantos apenados estão hoje? Hoje o sistema penitenciário do Distrito Federal abriga 17 mil presos, aproximadamente. E trabalhamos com a capacidade de 50% do efetivo de policiais penais que deveriam ter para esses 17 mil presos. Nós somos hoje 1.700 policiais penais para cuidar de 17 mil presos. A lei federal estipula e regulamenta que tem que ser
um policial penal para cada 5 presos. Então, se você dividir 17 mil para 1.700, você chega facinho aí à casa de 10 presos por policial penal. Ô Paulo, e há desvio de função, tanto dos policiais civis, policiais militares, tomando conta dos presídios? Como que é isso aí? A minha carreira ela tem 10 anos, vamos fazer 11 anos que tomamos posse no Distrito Federal. Quando nós chegamos, o sistema penitenciário ele tinha cerca de 1.000 policiais militares, né, e bombeiros, 500 de cada um, mais policiais civis, né? Então, assim, com a criação da Polícia Penal, é mais um ganho para a sociedade, né? Onde o delegado ele vai poder voltar para a delegacia, que é onde a sociedade precisa dele, né, tomando de conta da delegacia. Policiais militares já estão, já retornaram, já assim que a nossa carreira entrou, eles foram saindo aos poucos, não temos mais nem policiais militares e nem bombeiros no sistema penitenciário, né? Mas hoje nós temos ainda policiais civis e delegados, que com a criação da Polícia Penal, eu acho que quando vier a regulamentação, eles vão aos poucos cuidando, né, voltando para reforçar as delegacias, que é onde a sociedade precisa dos delegados. Até o mês passado, mês atrasado, era agente penitenciário. Isso. Na verdade, aí com a criação... Hoje não existe mais a figura do agente penitenciário. E essa luta, ela iniciou-se no ano de 2000, né, com a PEC 19, então ela tem 19 anos. E somente agora, no ano de 2019, essa categoria conseguiu que o policial penal fosse inserido no rol do artigo 144 da Constituição Federal, reconhecendo de fato e de direito a função do policial penal e reconhecendo como o grande responsável por cuidar do sistema penitenciário do nosso país, seja em Brasília, seja nos estados ou seja nos presídios federais, né? Compete ao policial penal cuidar do sistema penitenciário. Perfeito, Paulo, agradeço a entrevista. E para você que está aí, segue por Brasília. No programa Por Brasília agora, a gente vai conversar com Felipe Seabra. Ele é vocalista da banda Plebe Rude, que acaba de lançar seu 10º trabalho. É um CD, são músicas e eles estão lançando agora o primeiro volume, segundo volume está previsto para ser lançado após o Carnaval de 2020. E a gente vai conversar um pouco com ele sobre o seu trabalho e sobre os diversos trabalhos que ele tem feito aqui em Brasília e para o Brasil. Felipe, fala um pouco aí sobre o trabalho Evolução da Plebe Rude, fala um pouco desse trabalho que há muito tempo você vem construindo com a Plebe e agora chegou o momento final de estar nas lojas, nas rádios, como é que é isso? Bem, Evolução é uma ópera rock, né? Para quem é da nossa geração, a gente lembra, né, dos filmes como, sei lá, Tommy, Quadrofênio, Duda Rui. E era uma época muito mágica, né? Quando a música fazia parte da vida das pessoas, né? Não era só um passatempo, né? Para ouvir no headphone ruim enquanto que navega alguma coisa, não. A música era trilha sonora, era uma experiência, sabe? Você comprava o disco, você sentia o cheiro do vinil, pesava o vinil, você abria, lia as letras. É uma pena, mas a vida continua e a gente continua fazendo o que sempre fez. Evolução é o 10º disco da Plebe. E ela acabou de chegar em todas as plataformas, né? E então ela está disponível, mas são 2 volumes, são 28 músicas ao todo. E são 2 volumes, o segundo volume sai depois do Carnaval. E o que é evolução? A gente está narrando a evolução do homem, mas a partir do Homo sapiens, né? Então a gente tem uns 200 mil anos antes de Cristo até agora. E vendo o estado que o mundo está, no fundo parece que não evoluímos nada, né? A gente consegue perceber que essa evolução não nos permite ter uma vida melhor do que era 200, 300, 500 anos atrás. Mais ou menos nesse sentido, você falava que cada música conta uma etapa da evolução. Exato. Tem uma música tema, né, chamada Evolução, que essa música tema, ela tem o arco do espetáculo, vai virar um futuro espetáculo, que depois eu entro em detalhe, né, desse arco da humanidade inteira, né? Aí quando o disco já deslancha, ela começa com o homem meio o despertar da consciência, né? O dedo opositor, a supremacia e, consequentemente, a violência, né? Acaba pegando um osso fêmur
bate na cabeça do outro, pronto, né? Sabe, alguém está saindo por cima ali. Então aí vai narrando, aí vai chegando até, sabe, descoberta do fogo, da roda, a invenção da roda, e vai indo até, sabe, as primeiras comunidades agrícolas, até chegar, sabe, em Jerusalém, e vai embora, né? Nascimento de Cristo, né? Surgimento da fé, e vai, sabe, a queda de Roma, vai embora até a Idade Média, até chegar agora. Mas pensando bem, da Idade Média para cá, parece que o Brasil acabou voltando para a Idade Média, né? O homem no começo para se locomover, quando desejava o mundo inteiro conhecer, tinha que caminhar. Inventou a roda e com o eixo fez uma porção de engrenagens que rodavam ao invés do homem trabalhar. Inventou a arma e descobriu o poder, a espécie mais fraca irá obedecer a era da razão. Conquistou os mares, ocupou todo o planeta, fez linhas divisórias que chamava de fronteira, evolução. É um musical extremamente contundente, tem seus momentos leves, mas o mais importante é para mostrar assim que o rock de Brasília sempre teve esse lado mais lúcido, assim, essa contundência. E isso não veio de um vácuo, né? Assim, a galera que compôs assim, essa turma, né, do rock de Brasília dos anos 80, era tudo filho de acadêmico. Então, essa curiosidade intelectual, sabe, foi impressa na gente pelos nossos pais. A gente sempre teve, sabe, vontade. Então, essa coisa do adolescente, sempre dos hormônios à flor da pele, movimento punk explodindo no mundo, a repressão militar, meio que levou essa turma para esse caminho. E a plebe talvez foi quem mais seguiu esse caminho, assim, sem cair nessas armadilhas, né, do sucessinho barato, sabe, tocar a música dos outros, né, vamos lá, galera. Nunca foi assim. A plebe tem sempre teve mais uma postura, assim, mais punk, mais uma atitude, assim. Ok, Felipe, agradeço pela entrevista. Por Brasília. Estamos aqui na Real Acessórios do CIA. Vamos conversar com o Francisco. Ele vai falar um pouco das promoções para essa semana e vai falar um pouquinho da loja. Bom, pessoal, nós estamos aqui com algumas promoções da Real Acessórios. Hoje eu vou apresentar para vocês o rádio da Multilaser. Esse rádio da Multilaser hoje ele está saindo por R$ 95,90. Agora, você quer mais high-tech? Nós temos esse outro cara aqui com Bluetooth. Ele está saindo por R$ 104,90. É isso aí, caia na real, o barato é aqui. Olá, anunciar no programa Por Brasília pode ser mais fácil, mais barato e mais cômodo do que você possa imaginar. Confira nossas promoções através do QR Code ao lado ou através do telefone WhatsApp 61 99 221 8832. São comerciais, merchandise, anúncios e diversas formas para você levar o seu negócio à frente. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso e vai ser mais cômodo do que se possa imaginar. No programa Por Brasília, a gente vai conversar com o professor Cristóvão Buarque. Cristóvão já foi aqui em Brasília, reitor da Universidade de Brasília, foi governador, ministro da Educação e foi senador por 2 mandatos. Professor Cristóvão Buarque, por que falhamos? Por muitas razões. Na verdade, o livro coloca 24 erros, digamos assim. Um deles é que nós não nos unimos. Nós quem? Nós, os democratas progressistas. Porque nós tivemos os políticos no século passado que tiveram com o regime militar, tivemos uns que fizeram a democracia, como Sarney e Collor, 2 presidentes, que já vieram com a democracia, mas que não eram do bloco progressista. A partir de Itamar, todos 5 tinham conotações de progressista.
Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer. Vem de lutas pela democracia e por reformas. Não nos unimos. Sobretudo PSDB e PT ficaram numa disputa fratricida. Um erro. O outro erro, para mim o maior de todos, é não termos entendido que nesse momento a única utopia possível é a educação. Que nossa bandeira devia ser o filho do pobre estudando na mesma escola que o filho do rico. E sem demagogia, dizendo que é preciso uma estratégia de 20, 25, 30 anos para realizar isso. Não fizemos. Aí perdemos a eleição para esse Bolsonaro e não deixamos uma bandeira fincada. Não tem uma utopia nossa, não tem. Não é mais o socialismo, não é mais o desenvolvimentismo. Como é o nome? Eu defenderia que fosse educacionismo. Mas depois teve muitos outros erros que na conversa a gente mostra. Por exemplo, passamos a acreditar em narrativas falsas que inventamos para arranjar voto e que nós acreditamos, e que não é verdade, como aquela de que com a Bolsa Família, e eu posso dizer à vontade porque eu inventei isso como Bolsa Escola, que tirou 30 milhões da pobreza para a classe média. Não é verdade. Nós só vamos colocar 30 milhões na classe média quando os filhos dos pobres de hoje estudarem. Aí sim. Nós cometemos o erro de fazer um culto à personalidade dos nossos líderes, todos os partidos. O líder vira o dono. Aí não conseguimos criar novas ideias, porque as ideias dependem dele. Então eu listei 24 erros que levaram à nossa falha. E o que o senhor poderia sugerir hoje? Já passamos todos esses anos, todos esses presidentes. O que seria possível fazer hoje para começar a corrigir todos esses erros? Primeira coisa é o que eu estou tentando fazer, uma autocrítica. Não tem como encontrar um caminho novo, bom, sem olhar as topadas que nós demos no passado. Então a primeira coisa é entender o que nós fizemos de bom, claro, não tem por que não, mas o que nós fizemos de ruim que o povo deu um pontapé na gente. Aliás, eu posso falar à vontade porque eu perdi a reeleição. O que a gente fez que levou a isso? Por que o povo preferiu o outro, qualquer que fosse? O que fosse ali o outro se elegeria? Onde é que nós erramos? Esse é o primeiro ponto. Segundo, buscar um pouco de filosofia, no sentido de formular um projeto novo, de dizer para onde é que a gente quer ir. O que a gente propôs ao longo desses anos não é novo. Nós propusemos um caminho antigo, dizendo que ia distribuir um pouquinho melhor o bolo com a Bolsa Família. Não é verdade. Tem que mudar o produto que a gente quer oferecer para a população. Não adianta a gente querer diminuir as queimadas na Amazônia. É preciso ter um projeto de desenvolvimento que não destrua a Amazônia. Isso é uma reflexão sobre qual é o futuro que a gente oferece ao povo. Terceiro, aí eu já entro nessa filosofia, eu creio que a gente deve ter duas coisas. Uma, compromisso radical com a democracia e com a eficiência econômica. Não se faz justiça social em cima de economia ineficiente. Segundo, uma bandeira. O Brasil vai ser campeão de educação no mundo. E o filho do pobre vai estudar na mesma escola que o filho do rico. Como é em tantos países do mundo já. Não é novidade, e nem é uma coisa extra, e nem é coisa só de socialistas. Países capitalistas já têm o filho do pobre na mesma escola do filho do rico e são campeões de educação quando compara com os outros países do mundo. Ok, professor Cristóvão, eu agradeço a sua atenção. Muito obrigado. Por Brasília. Esse foi o programa Por Brasília. Esperamos que vocês tenham gostado e convidamos vocês a interagir conosco através do nosso website. Lá você encontra todas as nossas redes sociais e também o nosso WhatsApp. Interaja conosco e sugira temas e debates. Por Brasília.